Olá, estamos no ano de 2012, janeiro, começamos um novo ano. Aqui ao fundo, Rio de Janeiro, uma das cidades mais barulhentas que o mundo tem produzido. E aqui, como aqui resido há quase 50 anos, eu estou de volta para deixar mais uma vez recados que possam produzir vida para aqueles que anseiam ver a glória de Deus. Eu queria me dirigir a alguns detalhes, queria estar falando em primeira mão aos espíritas que estão aí, conforme todos veem, pelas doutrinas loucas, insanas, pela glória da revelação bíblica, os espíritas que estão a caminho do inferno, sendo pisados e humilhados por espíritos que nunca fizeram nada por eles. Pois se nós perguntarmos quem demonstrou amor por nós, Jesus Cristo. Quem morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. A quem são dirigidas as nossas orações, Jesus Cristo. Quem é o onisciente, todo-poderoso, que pode operar realmente, fazer, mudar quadros e histórias, Jesus Cristo. Então eu quero deixar um recado para você espírita, que talvez reconheça, como um dia eu reconheci, que existe um outro caminho, existe uma outra resposta, existe uma outra solução. Mas, como aconteceu comigo, com tantos, o que presenciei, você, quando pensa em sair da doutrina espírita, do candomblé, da umbanda, da macumba, de todo o satanismo, você é ameaçado pelos espíritas, que vão dizer: se você me deixar, eu te mato. Eu sei o que é isso. Como sei? Eu vi famílias assassinadas pelos demônios, que disseram mesmo: se você me deixar, mato seus filhos, e mataram. Mas, para você espírita que quer abandonar o espiritismo, que entendeu que isso aí não vai te levar a nada, você sente dentro de você, no teu ser, dentro, você sente que está vazio. Você não sente? Isso você sente. Olha para dentro de si, veja as suas angústias, as suas aflições, a sua falta de paz. Isso revela que você não está a caminho do céu, mas a caminho do inferno. Então você que percebe essas coisas e quer abandonar esses caminhos tão terríveis e tenebrosos, quando os demônios disserem para você: vou te repreender, vou te matar, você vai perder, você diga para eles: por que então que vocês não mataram o pastor Tupirani quando abandonou vocês? Por que então vocês não repreenderam o pastor Tupirani? Primeiro, porque o conhecimento em Cristo Jesus, eu me torno maior que o diabo e todos os espíritos, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Mulamo, Maria Padilha, Exu, Iemanjá, virgens e mais virgens que tem por aí. Tudo isso não passa de um grande emaranhado de lixo, em putrefação, fedorento. O homem é superior a tudo isso, porque o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Portanto, o homem é superior a tudo isso. E o resultado é que, se o homem se posicionar, como a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a realidade. E ainda mais que quando saímos das trevas, nós corremos para a luz, que é Jesus, somente Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus dos crentes, não de qualquer crente que tem por aí, né? Então, pergunte para os demônios:
Por que é que eles não mataram a mim e não mataram a tantos hoje que foram até professores de magia negra e que hoje servem a Jesus Cristo e pisam na cabeça do diabo? Portanto, meu amigo, se o diabo disser a você, espírito, que ele vai matar o seu filho, ora, pergunte para ele por que então ele não matou o meu. Se o diabo te desafiar com qualquer questão, mencione o meu nome lá dentro dos terreiros de candomblé, umbanda, quimbanda, magia negra, da Wicca e qualquer outra porcaria dessa. Então, eu estou aqui deixando para você, espírita, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação. Na minha época também, os demônios procuravam colocar medo, pavores, sinais, prodígios e maravilhas, eles faziam na intenção de nos amedrontar. Mas Jesus Cristo é vivo, Jesus Cristo é real, e mesmo nesta cidade barulhenta, o espiritual paira sobre ela. E assim, eu encontrei Jesus Cristo e estou aqui abrindo uma porta para você, espírita, que queira encontrar a salvação em Cristo Jesus. Outra coisa também que eu quero dizer são os caros homossexuais. Quero dizer para vocês que existe cura a você, homossexual, que queira ser curado, livre desta vergonha que você vive, desse constrangimento em que todos olham para você e vê uma coisa disforme, absurda, um monstro. A você, homossexual, a ciência não tem cura para você, mas eu, sacerdote de Jesus Cristo, te afirmo, eu tenho a cura para você em Cristo Jesus. A cura de um homossexual não se dá por remédios para curá-lo daquelas depressões, daqueles vazios, daquela promiscuidade. Promiscuidade é a dupla personalidade. Isso a ciência não consegue libertar um homossexual deste constrangimento, destas coisas horripilantes que vivem os homossexuais. Que coisa mais aberrativa é o homossexualismo, coisa inorgânica, coisa antibiológica, coisa realmente execrável. Bom, você homossexual, se você quiser deixar o homossexualismo, tem esperança para você, tem cura. Você homossexual, você é possuído pelos mesmos espíritos da doutrina espírita e eles pervertem a tua personalidade na alma, nos sentimentos, te levando a praticar o que você na verdade não queria. Quantas vezes você já disse, vou sair disso e não conseguiu, vou sair disso e não conseguiu, e aí você acabou se entregando de vez. Mas você tem que admitir que isto nunca foi algo inato à sua personalidade. Em princípios, você sempre lutou contra este ato homossexual. Você sempre desejou sair disso, você nunca quis entrar nisso, mas uma força maior que a tua te impeliu. Você lutava e não vencia, lutava e não vencia. Se integrou a um grupo para se achar mais harmonizado e se entregou aos atos aberrativos. Esta é a realidade, mas há esperança. Eu, sacerdote de Jesus Cristo, estou oferecendo a cura para os homossexuais que queiram realmente deixar de ser homossexuais e que sozinho não consegue, precisa da cura. E a cura é muito simples. É necessário um sacerdote do Altíssimo com autoridade sobre Satanás e todos os seus exércitos que possa simplesmente ordenar ao demônio do homossexualismo que saia da sua vida. Então, a você que quer encontrar a cura, a Geração Jesus Cristo está de portas abertas
para recebê-lo e libertá-lo dos demônios que te possuem, alteram a sua personalidade e te levam a realizar o que você não gostaria de realizar. É claro, todo mundo sabe disso e todas as pesquisas de todos os países mostram isso. Bom, agora ainda eu quero continuar essa gravaçãozinha breve nesta barulhenta cidade que você vê aí, deve estar ouvindo um bocado de som, né? Eu quero mandar aqui um recado para a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Você sabe essa comissão? Ela é composta por macumbeiros, homossexuais, delegado Henrique Pessoa, que também é um macumbeiro, muito amigo também desse lado homossexualismo, e é um maçom. Diga-se de passagem, tá? Quero deixar bem claro, eu abomino a maçonaria, aquilo é uma organização satânica, finge ser fraternidade, mas não é. Não tem pobre na maçonaria. Por que não tem pobre? Porque eles não permitem, não convidam pobres a adentrar aquilo. Negros, me apresentem aí os negros da maçonaria também, eu gostaria de conhecer quantos negros tem na maçonaria. Quero deixar bem claro que eu abomino a maçonaria, que é algo, mais um braço de Satanás. Satanás está por aí fazendo a sua obra, como a Escritura, a Bíblia diz que o diabo é príncipe neste mundo, ele é o príncipe deste mundo, e a Bíblia chama o diabo de Deus deste século. A Escritura diz que o mundo está jazendo, morto, inerte, no maligno, ou seja, o diabo está por aí exercendo o seu domínio, e ele tem muitos braços. Ele tem braços como Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, maçonaria, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Existem muitos braços de Satanás. Hoje os cantores evangélicos estão todos por aí usando o seu nome de popstar e se transformando também em braços de Satanás, como palanques, trampolins do diabo na política. Os cantores evangélicos aí de fama estão todos mergulhados na prostituição da política, no engano, na sem-vergonhice. O diabo tem muitos braços realmente em que ele opera, como o Senhor Jesus Cristo disse que o mundo jaz no maligno. Mas a Igreja de Cristo não. Sobre a igreja, Jesus falou que teria limites. As portas do inferno não ultrapassariam as portas da sua igreja. Nunca haveria, jamais, união entre a igreja verdadeira e o mundo. Bom, então quero deixar um recado para essa comissão de covardes, um bando de babacas, né? Incluindo nela o deputado macumbeiro Átila Nunes, o Babalorixá e o Ivani dos Santos, Henrique Pessoa, que foi exonerado da comissão, mas que, claro, age por debaixo do pano. Ele tem interesse. Quando eu cheguei na 6ª ADP, daquela armação, lembra aquela palhaçada toda? Ele falou: eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. E aí, galera, perderam a coragem? Pararam de armar? Por quê? Ou será que pararam de assistir os meus vídeos e viram que os trabalhos são 1 milhão de vezes mais contundentes, específicos e piores do que aquelas coisas simples que tinham lá? Bom, também fica aqui o meu recado para a juíza Maria Elisa Peixoto Lubanco, amiga dos macumbeiros, amiga dos satanistas, amiga da turma que na época estava todo mundo lá na 6ª ADP, Daniel Mair, Ellen Sardenberg. Fica também o meu recado para a juizinha de Meia Tigela. E eu ainda vou fazer trabalhos bem específicos sobre essa fulaninha aí. Mas tudo tem sua hora.
Eu espero as coisas acontecerem e as ferramentas chegarem até a mim. Então, a toda essa turma aí, essa raça de babacas, eu deixo aí o meu recado, né? Ninguém pôde me deter, os trabalhos estão aí. É só consultar www.tupirani.com. E a vocês que querem libertação, os espíritas, os homossexuais que percebem no seu interior os seus conflitos, existe cura para o espiritismo, existe cura para o homossexualismo, existe cura para o catolicismo. Quando eu falo usando o termo generalizado, estou me referindo a pessoas que percebem que estão sendo loucas, né? Abobalhadas, dementes, se curvando diante de imagens, rezando missa para os mortos, invocando o espírito dos mortos, todas essas parafernálias satânicas, doutrinas ilusionistas, criadas pelo grande arquiteto da ilusão que é Satanás, elas são projetadas para extasiar, impactar a alma do ser humano, que é muito fácil se fazer isso. Hoje tem pessoas até levando envelopes para casa e pedra que veio do Rio Jordão, a areia que veio do Monte Sinai. Imagina, gente que tem acesso à Bíblia é iludida. Imagina vocês, espíritas e homossexuais, que não têm acesso à Bíblia. Então, a vocês que estão aí nesses conflitos, nessa loucura, fica enfatizado aqui: tem cura, sim, tem cura. Houve um caso aí de uma psicóloga que estava ajudando alguns homossexuais e ela teria condições de ajudar sim a esses homossexuais, não pelo fato dela ser psicóloga, não, porque a psicologia não consegue libertar um homossexual, mas era uma psicóloga evangélica. Porém, infelizmente, ela não levou adiante a luta dela. Ela foi pressionada pelo Conselho de Psicologia e todas essas babaquices que existem por aí pela sociedade, e ela acabou retrocedendo. Ela não levou adiante, e muitos homossexuais que estavam sendo recuperados pela doutrina do Evangelho, infelizmente, perderam esta porta. Mas Geração Jesus Cristo é uma porta que revela os 7.000 que jamais dobrarão os joelhos a Baal, que jamais admitirão derrotas aos sistemas, que jamais tremerão diante de armas de homens, jamais respeitarão leis de homens. Geração Jesus Cristo é uma porta que não será fechada, é uma porta que o Senhor Jesus fechará quando a trombeta soar neste século 21, com o arrebatamento da igreja. Aí, Geração Jesus Cristo será fechada. Fora isso, ninguém fecha. Portanto, vocês homossexuais, até o arrebatamento da igreja, vocês têm aí uma esperança para alcançar a libertação, a cura, a salvação, porque Geração Jesus Cristo está oferecendo a vocês a cura através da palavra, através do sacerdócio que Jesus Cristo tem levantado nestes últimos dias. Portanto, tá aí o recado, tá ok? E a toda aquela turma de Comissão de Combate à Intolerância Religiosas, eu quero dizer, vocês não passam de um bando de babacas intolerantes, promíscuos, sem vergonhas, descarados, que não estão nem aí para o sofrimento alheio, estão aí nas suas, se banqueteando com as ofertas que os cegos dão para vocês, e são muitas ofertas, que eu sei que são muitas ofertas. Vocês não estão nem aí para o sofrimento de ninguém, vocês não passam de um grupo de babacas. Enquanto vocês pegam aí crentes caídos, cantores gospelzinho fracassados, pastorizinhos de meia tigela, vocês vão levando adiante a falsa unificação de vocês, o falso Deus que une todas as religiões. Enquanto vocês estão com esses crentezinhos ababacados de meia tigelas,
rotulados, intitulados por homens cegos, enquanto vocês estão com eles, vai levando adiante o título de unificação da paz de vocês. Mas não esqueçam que em uma ou outra esquina, a qualquer momento, nós teremos que nos cruzar. E vocês saberão que o Cristo verdadeiro não se curva ao lixo de vocês. O Cristo verdadeiro não é esse que anda por aí, por esses pastores da mídia, doido para aparecer com os cornos num quadrado de uma câmera de TV. Vocês saberão que o Cristo verdadeiro, o sacerdote verdadeiro, não se curva com isso, porque a Escritura diz, desde o princípio, fez Deus separação entre luz e trevas. Entre luz e trevas não tem comunhão. Fez Deus separação. E a Escritura é muito clara em dizer: não vos ponhais em julgos desiguais. Está dado o recado e não estou aberto à opinião. Agora, se alguém quiser ouvir o que eu tenho a dizer, me convidem, mas não esperem ouvir a babaquice, a baboseira que vocês têm ouvido aí da boca desses crentes cantorizinhos de meia tigela de fama que estão por aí, vendendo discozinho para montar um belo mausoléu e baixar as chamas do inferno. Não me misturem com eles. E outra coisa, eu não sou neopentecostal, como alguns têm medo de mencionar o meu nome ou o nome da minha igreja. Não me confundam com neopentecostais. Meu nome é Elias. Está dado o recado.